Boa noite, meninos. Mais uma aula de matemática, né? Bem-vindos. Nós vamos fazer a revisão do estudo de matriz que nós fizemos até hoje para a preparação para a prova da semana que vem, né? Vou começar aqui pela estrutura da matriz. Olha essa estrutura que eu tenho aqui: 2, 3, 5, menos 1, 4 e 0. Toda matriz ela é organizada em linhas que eu olho nesse sentido, que é horizontal, e colunas que eu olho nesse sentido, que é vertical. Então, eu sempre leio primeiro linha e coluna. Então, ó, nesse sentido, uma, duas. Então, eu tenho duas linhas. Agora, na vertical, uma, duas, três. Então, eu tenho três colunas. Não se esqueçam disso. Aproveitando já, então essa matriz ela é do tipo 2 por 3. Ou seja, ela tem duas linhas e três colunas. Certo? Para testar esse conhecimento, elementos da primeira linha. Bom, primeira linha, 2, 3 e 5. Elementos da segunda linha, menos 1, 4, 0. Elementos da primeira coluna, 2 e menos 1. Elementos da segunda coluna, 3 e 4. Elementos da terceira coluna, 5 e 0. Ok? Se essa matriz se chamasse A, eu ia representar ela A2 por 3. Ok? Então, a estrutura básica da matriz, ela é organizada por linhas e colunas. Os seus elementos são colocados de acordo com a posição. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Ok? Dando sequência, tipo de matriz. São vários tipos de matrizes, mas os que nós vimos, nós vamos retratar aqui, ok? Matriz linha apresenta apenas uma linha. Linha. Eu vou fazer o desenho dela. Ó. Uma linha, 2, 4, 5. Pronto. Só tem uma linha essa matriz. Ela é do tipo 1 por 3. Uma linha, 3 colunas. Matriz coluna. Se a matriz linha apresenta apenas uma linha, a matriz coluna apresenta apenas uma coluna. Então, vamos fazer um modelo aqui da matriz coluna. 1, 4 e 6. Essa é uma matriz coluna. Ela tem 3 linhas e uma coluna. Matriz quadrada. A matriz quadrada é chamada de ordem 2, ordem 3, ordem 4, de acordo com quantas linhas e quantas colunas tem. Na matriz quadrada, o número que representa linha com o número que representa coluna são iguais. I é de linha e o J é de coluna. Eles têm que ser iguais. Senão, não seria uma matriz quadrada. Olha, 2 por 2, matriz de ordem 2. 3 por 3, matriz de ordem 3. 4 por 4, matriz de ordem 4. Então, todas as matrizes que os números de linhas e colunas são iguais, matriz quadrada. Vamos fazer o modelo aqui da matriz quadrada, 2 por 2. Olha aí, matriz quadrada 1, 4, 2 e 5. Essa matriz é de tipo 2 por 2. Agora tem uma matriz de ordem 3. Então, ela é 3 por 3. Ó. 1, 0, 2, menos 3, 5, 1, 4, 6. Vamos por 7. Essa matriz tem 3 linhas e tem 3 colunas. Então, é uma matriz quadrada de ordem 3. Agora, por último, a matriz nula. Matriz nula é onde todos os elementos são zero. Todos elementos são iguais a zero. Então, ela pode ser uma matriz linha nula, ela pode ser uma matriz coluna nula, ela pode ser uma matriz quadrada nula. Ou ela pode ser uma matriz retangular. Olha lá. Toda matriz, se os elementos for tudo zero,
é uma matriz nula. Não interessa o tipo. Esse primeiro modelo aqui, ela tem uma linha, 3 colunas, matriz linha. Esse outro tipo é 3 por 1, 3 linhas e uma coluna. Esse outro, 2 por 2, matriz quadrada. Esse outro modelo, 2 por 3. Matriz retangular, matriz quadrada, matriz coluna, matriz linha. Todas são matrizes nulas, porque todos os elementos são iguais a zero. Então, quando nós falamos de tipo de matriz, o tipo da matriz é representado pela linha e a coluna que essa matriz tem. Por exemplo, A 2 por 3. Não tem um tipo. O tipo dela está escrito aqui, 2 por 3. Se você desenhar a matriz 2 por 3, você vai ver que ela tem a forma de um retângulo. Aí é matriz retangular. Mas o tipo da matriz vem escrito aqui embaixo dela. Matriz B, 1 por 3. Matriz C, 3 por 2. Matriz D, vamos colocar aqui 3 por 4. Matriz E, 3 por 3. Então, o nome particular, se você não souber, mas você tem que saber que o tipo da matriz está escrito logo abaixo dela. Ok? Seguindo, nós vamos passar pela soma e subtração de matrizes. Soma de duas matrizes. Ó. Eu tenho a matriz A, 2, 3, menos 5 e 1. Matriz B, menos 4 e 6, 2 e 3. Eu vou somar essas duas matrizes. Eu quero fazer a soma dessas duas matrizes. Bom, eu tenho que ter o cuidado de observar assim, ó. Quando eu pegar a primeira linha, eu tenho que somar com a primeira linha. Quando eu pegar o primeiro elemento, eu tenho que somar com o primeiro elemento, ó. 2 mais 4 é negativo. Na verdade, não vai somar, os sinais são diferentes, nós vamos subtrair. 4 menos 2, 2. Vai ficar negativo porque o maior número é negativo. No caso aqui é o menos 4. Agora, continuando na mesma linha, menos 5 e 2. Menos 5 mais 2 não vai ter soma, os sinais são diferentes, vai subtrair. 5 tira 2 dá 3. O sinal do maior número é negativo, porque o 5 é maior do que o 2. Então, vou pegar o sinal do 5, que é negativo. Segunda linha agora, ó, com os elementos da segunda linha. O primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Ó. 3 mais 6, os sinais são iguais, vai somar, vai dar 9. Não aconteceu nada, é tudo positivo. 1 mais 3 vai somar, 4. Os sinais são iguais, não aconteceu nada. Lembrando, gente, que para fazer soma ou subtração de matrizes, as matrizes precisam ser do mesmo tipo. Matriz 2 por 2 só soma ou subtrai matriz 2 por 2. Ok? Para tirar isso, a prova, subtração de matrizes, eu vou fazer aqui, eu tenho uma matriz do tipo 2 por 3, uma outra matriz do tipo 2 por 3. Eu mudei o tipo da matriz e vou subtrair, não é somar. Então, o tipo da matriz são os mesmos, ó, 2 por 3, 2 por 3. Aí eu vou começar na primeira linha com o primeiro elemento e olha lá. Menos 2, menos 4, isso vai dar menos 6. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 5 menos 2 vai dar 3. O 5 é positivo e é maior do que o 2, por isso que a resposta é positiva. 1 menos 3. 1 menos 3, isso vai dar menos 2. Terminado a primeira linha, eu vou passar para a segunda linha. Ó. Primeiro com primeiro. 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2 e a resposta é positiva porque o 3 é maior do que o 1. 4 menos 6. 4 menos 6 vai dar menos 2. Subtrai dá o sinal do maior. 0 menos 2 vai dar menos 2. Essa é a matriz também do tipo 2 por 3. Nós subtraímos a matriz A da matriz B. Muito cuidado com isso, ok? E a próxima operação foi multiplicação de matrizes. Eu tenho aqui uma matriz A do tipo 2 por 3 e tenho uma matriz B do tipo 3 por 2. Então, a primeira coisa, observa se esses elementos do meio aqui são iguais. Só pode multiplicar matrizes se isso acontecer. Se fossem elementos diferentes, não daria para multiplicar, porque nós temos que obedecer linha vezes coluna na hora de multiplicar a matriz. Então, ó, A e B é para fazer A vezes B. Então, ó, linha 1 de A vezes coluna 1 de B. Depois,
linha 1 de A vezes coluna 2 de B. Então, a linha 1 de A vai multiplicar todas as colunas de B. Vamos passar para a linha 2. Vamos escrever aqui, ó. Linha 2 de A vai multiplicar a coluna 1 de B. E depois, por último, linha 2 de A vai multiplicar coluna 2 de B. Não tem mais para fazer. Então, vamos substituir, ó. Linha 1 de A, 2, 0 e 5. Multiplica coluna 1 de B, 4, 1 e 0. Linha 1 de A, 2, 0 e 5. Multiplica coluna 2 de B, menos 3, 2 e 1. Observa que fica tudo organizadinho, é só fazer a operação. Linha 2 de A, 1, 3 e menos 1, que multiplica coluna 1 de B, 4, 1 e 0. Linha 2 de A, 1, 3 e menos 1, que multiplica coluna 2 de B, menos 3, 2 e 1. Bom, agora vamos resolver essas operações, né? 2 vezes 4 dão 8, 0 vezes 1 dá 0, 5 vezes 0 dão 0. Soma os resultados, 8 mais nada, 8. Eu já tenho a primeira resposta. Linha 1 de A vezes coluna 2 de B. 2 vezes menos 3 dá menos 6. 0 vezes 2 dá 0. 5 vezes 1 dá 5. Menos 6 mais 0 mais 5, soma isso e vai dar menos 1. Linha 2 de A vezes coluna 1 de B. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes 0 dá 0. Soma os resultados, 4 mais 3 mais 0, 7. E o último bloco é linha 2 de A vezes coluna 2 de B. 1 vezes menos 3 dá menos 3. 3 vezes 2 dá 6. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Vamos somar, ó. Menos 3 mais 6 subtrai 3 positivo. 3 menos 1, 3 menos 1 dá 2. Então, a matriz que sobrou para a gente foi 8 menos 1, 7 e 2, que já está organizadinho. É só você montar a sua matriz com as respostas dessa maneira. Ok? Então, operação de multiplicação de matrizes. Eu queria aproveitar e colocar uma operação aqui, ó. 2A menos 3B. Todo número que vier antes da matriz é para multiplicar essa matriz. Então, se eu tiver uma matriz A aqui, ó, 2, menos 3, 4 e 5, se está falando 2 vezes A, então eu tenho que pegar a matriz e multiplicar por 2. Todos os elementos, ó. 2 vezes 2 vão dar 4. 2 vezes 4 vão dar 8. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. E 2 vezes 5 vão dar 10. Então, eu peguei a matriz A e multipliquei por 2. Se fosse menos 3 vezes B, vamos chamar aqui a matriz B. 1, menos 4, 0 e 6. É para fazer menos 3 vezes B. Então, vou colocar o menos 3 aqui e vou fazer o mesmo processo. Multiplicar quem está lá dentro. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 4 dá mais 12, porque menos vezes menos dá mais. Cuidado com o jogo de sinal. Menos 3 vezes 0 vai dar 0. E, por último, menos 3 vezes 6 vai dar menos 18. Ok? Esse foi o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham feito uma boa revisão. Se preparem para a prova.